eu sou o Elon e eu estou com uma resenha que há muito tempo eu queria gravar e tem gente me enchendo o saco pra gravar essa porcaria. Pessoal, um inscrito pediu, o Victor Fregosini, eu espero que eu tenha falado seu nome certo. Isso daqui é pra aparecer nas resenhas, espero que a Ivy pegue o esquema. E a resenha de um livro, eu amo esse autor. Eu já fiz 2 resenhas dele, essa é a terceira, e eu diria que não é o melhor trabalho dele, tá? Apesar de pessoas considerarem ser o melhor trabalho, é muito bom, mas tipo, tem o primeiro que eu li, tem o Crônicas Saxônicas que eu amo, mas esse em si, ele é muito bom, especialmente por todo o contexto, porque tudo nesse livro já existe. Estamos falando de O Rei do Inverno, de Bernard Cornwell. Vamos lá, galera. Primeira coisa que vocês precisam entender. O livro funciona mais ou menos como Crônicas Saxônicas. O personagem principal ele tá velhaco, contando a história dele. Aí ele velho, ele conta um trechinho e já volta direto para a história em si. Nosso personagem principal se chama Dervel. Importante porque no livro se escreve Derfel, mas você lê Dervel. Dervel é um garotinho, ele mora lá no vilarejo de Merlin e às vezes ele tá lá junto no castelo com Uther Pendragon, que o filho dele tá para nascer. O primeiro filho, ele espera que seja homem. Aquele filho lindo, que o sonho de Uther é ter um filho homem que herde todo o império dele, aquele império maravilhoso. E assim, naquela noite, quem nasce? Mordred. Primeira coisa, pessoal, Arthur, ele é filho de Uther, mas como a história, várias histórias também de Arthur já diz, ele é um filho bastardo, tá? Na história aqui de Cornwell, Mordred, que é o filho legítimo. E tem todo aquele probleminha de Mordred ser coxo. E o Uther acha isso horrível, mas é a vida, né? Fazer o quê? Acontece algo. O pessoal tá meio preocupado que o Uther também não tá lá muito bem nas pernas, ele tá quase indo. E fala, a gente precisa de alguém para reinar no lugar de Uther. Gera uma cena bem peculiar que o pessoal fala, vamos pedir para Arthur reinar. E Arthur, todos gostavam dele. E Uther até fala, Arthur é filho de ninguém, ele não merece reinar. Você vê o quão real é essa história em comparação com as mitologias que a gente vê de Arthur. Eu estou falando Arthur muitas vezes, pessoal, desculpa. Mas voltando, primeira coisa também que vocês têm que prestar atenção é Cornwell. Não tem nada daquela coisa linda e maravilhosa dos romances de espada. As pessoas são feias, as pessoas gostam, as pessoas vão no banheiro, tem sexo adoidado ao ar livre praticamente. Vocês têm que manter isso na cabeça, tá? Senão, muito daquele amor que vocês sentiam vai acabar caindo um pouco. Pelo menos não pra mim, que eu adorei a história. Então vamos lá. Dervel, um garotinho que ele vai crescendo e ele começa a morar junto de Merlin, junto com sua amiga, Nimue. Então, muitos nomes desse livro, eu estou fazendo muitas pausas, pessoal, desculpa, é que a explicação é um pouco grande em si. Muitos nomes desse livro, eles se escrevem de um jeito e se leem de outro. Nimue, eu acho que se lê alguma coisa como Nimuaye. Alguma coisa nesse sentido, pessoal. Mas eu não faço a mínima ideia de como se fala em si. Então eu vou dizer Nimue, ponto final. Na história original de Arthur, se eu não me engano, ela é a Dama do Lago. Mas aqui ela é simplesmente aprendiz de Merlin, amiga de Dervel. Morgana já é aprendiz de Merlin. E ela é completamente desfigurada. Ela não é aquela bruxa má originalmente da história, ou uma das personagens principais do Brumas de Avalon, caso você tenha lido. Ela é simplesmente a irmã de Arthur, e Arthur a ama, a protege, faz tudo pela irmã. Voltando, não vamos nos esquecer, o personagem principal dessa história não é Arthur, é Dervel. Tudo é contado pelos olhos de Dervel, que vê Arthur crescendo e se desenvolvendo. E não crescendo, é que Arthur já é adulto, mas vê a lenda do herói crescendo.
Dervel, ele vai trocando de exército, ele começa a evoluir, crescer. E é aí que você é apresentado, pelo menos no meu caso, que eu li primeiro a trilogia do Arqueiro, depois eu li as Crônicas de Arthur, acho que é na verdade as Crônicas do Graal e depois a trilogia de Arthur, desculpa, e só depois eu fui ler Crônicas Saxônicas. Então aqui, nesse livro, é onde eu fui apresentado pela primeira vez a parede de escudos. Vocês lembram, pessoal, que eu expliquei no Crônicas Saxônicas? Escudo na mão, espada na outra, tenho um amigo do lado direito, meu amigo do lado esquerdo, minha vida depende deles e a vida deles depende de mim. Então todo mundo, vamos lá, enfiando a espada ali, pra poder ganhar a batalha. Quem roube a parede de escudos ganha, normalmente, né? A parede de escudos que é rompida acaba se ferrando. O mais legal é que vão sendo apresentados vários personagens da mitologia de Arthur de uma forma que você nunca imaginou. Tem um deles, muito específico, eu não vou falar pra vocês quem é, tá? Vocês vão ter que ler pra descobrir que esse personagem, ele é um filho da puta. No livro, ele é o cavaleiro mais fiel a Arthur. Não tão fiel, né? Porque quem lê a história sabe. Mas ele é o cavaleiro mais leal a Arthur, que faz tudo, morreria por Arthur. Nesse livro ele é um filho da puta. Ele não é um filho da puta, ele é o filho da puta mor. Eu tô falando muito filho da puta, pessoal, desculpa. Então voltando pra história. Ou não, né? Porque eu já contei tudo. Dervel vai crescendo, mostrando pra Arthur. Na verdade ele vai crescendo e vendo Arthur reinar. Por quê? Arthur ele vira um príncipe regente, um rei regente. Enquanto Mordred, ele não tem idade para isso. Enquanto Mordred vai colocando as manguinhas dele de fora. E uma coisa legal, eu não vou dizer isso. Vocês vão ter que ler pra descobrir. Mas só digo uma coisa. Arthur ele não é tão perfeito, ele faz cagadas. E uma das cagadas gera a merda toda desse primeiro livro. Pessoal, quando a gente normalmente lê um livro de fantasia medieval que tem algum tipo de magia, normalmente ela aparece à torta direita. Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, que é dito Game of Thrones. A magia de Game of Thrones, ela existe. É fato. Mas ela é sutil. Mas ela não é. Ela existe. Você vê ela acontecendo muitas vezes. Ou, por exemplo, o próprio Senhor dos Anéis, que você vê a magia à torta direita. A magia que Merlin ensina, que acontece, ela existe aqui nesse livro de tal forma. Vamos focar nesse primeiro, tá? Eu sei que tem outro pessoal que já leu a trilogia vai querer me questionar sobre outros pontos. Eu tô falando desse, tá, pessoal? A magia, ela é muito... Eu não posso dizer que ela é inexistente. Apesar de, dependendo da pessoa que lê, vai dizer que a magia é inexistente. Uns vão falar que existe, outros que não. Vou dar um exemplo. Tem um trecho que, lá naquele vilarejo de Merlin, homens vão tentar invadir, vão tentar matar todo mundo. Dervel consegue lutar com alguns, só que ele acaba sendo rendido. Até que Nimue aparece, vermelha de sangue, com um morcego no cabelo. Os caras olham pra ela e saem correndo de medo. E todo mundo, Nimue conseguiu salvar. Pelo menos ela enrolou os caras a ponto de chegar à cavalaria. Eu não lembro direito, desculpa, isso faz anos que li essa história. Mas esse trechinho em si eu lembro muito bem, porque depois Nimue e Dervel vão para um quarto, tem aquela festinha deles particular, e tem um questionamento de Dervel para Nimue falando: nossa, aquela magia que você fez foi muito boa, né? Ah, magia? Como assim? Não, que você conseguiu invocar os espíritos. Mas eu não invoquei espírito nenhum. Eu matei uma galinha e banhei no sangue dela. Amarrei o morcego no meu cabelo de tal forma que ele não ia se soltar. Isso é algo que o Merlin me ensinou. E foi só isso. Aí Dervel se questiona, né? Nossa, mas então quer dizer que magia não existe? São tudo truque. Ela vira pro Dervel numa serenidade maravilhosa e fala: mas funcionou ou não funcionou? Eu não fiz eles fugirem? Não era meu intento? Então, como você pode provar que não era uma magia de verdade? E existem vários pontos no livro que isso acontece, de criar uma parede que não existe, ou existe, e as pessoas não quererem atravessar por um único motivo. Vocês vão ter que ler para descobrir
essa magia que ela existe, mas ela não existe, você não sabe o que há na verdade, é outro ponto que chama muita atenção para essa história. Na história original de Arthur, aquele livro que eu fiz a resenha uns tempinhos atrás, ela é escancarada. Mas aqui, ela é muito sutil. Muito sutil. E como eu sempre faço, pessoal, trechinho que eu mais gostei. Não tem muito pra falar da história, tá, pessoal? Que essa é uma história mais de apresentação. E muitos dos personagens que existem aqui, eu não posso dizer, porque eles são muito enredados com a história. E se eu contar, eu vou dar spoilers gigantescos. Eu vou contar um trechinho que eu mais gostei, que primeira vez que a gente vê muito Arthur lutando. Primeiro duelo pra valer de Arthur, que é um carinha aí, qualquer. Não lembro se ele está na história de Arthur, desculpe. A história original, eu digo. Que, primeiro, esse cara vai tentar ensinar Dervel. Ele fala, porque você tem que aprender a estocar. Você defende com a parte chata da lâmina, da espada, e depois você vai aprender a estocar. Tá? Arthur é muito ruim em brigas porque Arthur não estoca. Ele só defende com o gume da lâmina. Isso vai destruir a lâmina dele. Detalhe importante, tá, pessoal? Excalibur, ela é mal excitada nessa história. Nos outros livros ela é um pouquinho mais, mas aqui em si ela é mal excitada. E Arthur, e eles falando que Arthur ele não consegue lutar direito e por aí vai. Tem um trecho, algo que acontece, que Arthur é maldito. Maldito? É mal falado, melhor dizendo, ele é mal falado por esse cavaleiro. E há um duelo. E Arthur fala, eu te desafio a um duelo. Como foi na frente de muita gente, o cara não podia dar pra trás nessa hora. Era um duelo até a morte. E começa a briga, rodeando, Arthur se defendendo. Lembrem-se, o homem ele foi expressivo. Arthur não estoca, não dá aquelas estocadas com a lâmina. Ele só arranhão, defende com gume. E Cornel, ele descreve a cena exatamente assim. E Arthur só estocou uma única vez. E essa foi a vez necessária. Victor, espero que você tenha gostado da sua resenha. Você é um bala sem alça. Brincadeira. Espero que você tenha gostado. Cornel, como eu já disse, é um dos meus autores preferidos. Apesar que assumo que Robert Jordan está começando a passar. Mas mesmo assim, Cornel, ele reescreve a história de Arthur de tal forma que você fica... Gente, que coisa maravilhosa. Pessoal, essa é a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Resenha um pouquinho mais longa, né? Acho que enrolei bastante aqui. Eu amo Cornel. Vocês não fazem ideia. Então, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha aí embaixo. Pede alguma outra resenha, vocês sabem que eu corro atrás, eu dou um feedback. Se eu for fazer ou não, eu falo o motivo pra vocês. Pessoal, até a próxima!